Como obtemos fé? Sabe, normalmente sempre gostamos de obter alguma coisa, mas estamos a falar como obtemos fé. Deus providenciou os meios para termos fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz lá assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem é que quer agradar a Deus? Todos. Portanto, é impossível que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Deus quer que a nossa fé nos conduza a um relacionamento pessoal e dinâmico com Ele. Eu vou voltar a dizer esta frase. Deus quer que a nossa fé nos conduza a um relacionamento pessoal e dinâmico com Ele. Deus quer nossa confiança e nossa fé, mesmo quando refletimos e indagamos sobre os muitos assuntos que são misteriosos para nós. Eu gosto de pensar assim: se Deus exige que eu tenha fé, quando na realidade é impossível termos fé, temos o direito de questionar a sua justiça. Mas depois eu fico a pensar, mas Deus coloca dentro das nossas mãos os meios para produzir fé. Logo, não fica a responsabilidade em Deus, mas fica a responsabilidade conosco. A responsabilidade de termos fé ou de deixarmos de tê-la. Aqueles que buscam a Deus observarão que são recompensados com a intimidade da sua presença. Eu vou voltar a dizer isto. Aqueles que buscam a Deus observarão que são recompensados com a intimidade da sua presença. Como é que o justo vive? Pela fé. Como é que o justo vive? Pela fé. Vamos lá para Hebreus 10, 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Ei, está cá? Mas o justo viverá pela fé. Quantos justos estão aqui? Ei, só um ou dois é que levantaram a mão, os outros disseram disseram ai, ai, disseram amém ou disseram ai, 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 ai. Quantos justos estão aqui? Justos são aqueles que receberam Jesus Cristo, que são lavados pelo sangue de Jesus. Verso 39. Nós, porém... Aleluia, eu gosto deste versículo. Não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ouça aquilo que vai aqui. Nós, porém, quer ler este versículo comigo em voz alta? Quer ler à minha maneira? Então vamos embora. Então vamos todos ler. Então vamos lá. Eu, porém, não sou daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Afinal, a Bíblia é para nós em particular, não é?
então eu posso me colocar lá. E posso colocar a palavra de Deus para mim. Deus não disse que sem fé é impossível agradar-lhe. Deus disse. Deus nos disse. Olha, sem fé é impossível agradar-lhe. Então nós precisamos de ter fé. Mas Deus também nos ensinou como obtermos fé. Se não temos fé, a falha não é de Deus. Culpar a Deus por nossa falta de fé, não devemos fazer. Deus já providenciou os meios para todos terem fé. O que é que significa? Ter fé significa descansar naquilo que Cristo fez por nós no passado. Mas também significa confiar naquilo que Ele faz por nós no presente e fará no futuro. Todos nós precisamos de uma fé. Para quê, pastor? Para salvação. Nós lemos lá no versículo 39 que nós não somos para perdição, somos daqueles que permanecermos para a salvação. Então todos precisamos de fé para a nossa salvação. O apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela fé. Vamos lá para Efésios 2, capítulo 2, verso 8 e 9. E diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio dos sacrifícios que fazes. Não é? Então, escrevi mal aqui, hein? Não escrevi nada, eu só chamei a atenção para você ver que muitas vezes as pessoas levam a salvação pelos sacrifícios, pelas obras, e salvação é pela fé em Jesus Cristo. Vamos lá ler o versículo de novo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. De onde vem a salvação? É um dom de Deus. Por isso nós temos que ouvir a sua palavra e buscar a sua palavra. Verso 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque aqueles que tinham oportunidade de fazer mais obras eram salvos, os outros coitadinhos. Mas como não há coitadinhos, há filhos de Deus, e a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Pastor, então como é que eu recebo a salvação para ser salvo? Como é que recebemos a salvação para sermos salvos? Romanos 10, verso 8. Alguns se calhar estão a pensar assim: pastor, eu hoje estava a pensar numa mensagem poderosa. Glória a Deus, esta é a mensagem poderosa para que você seja salvo e permaneça salvo, firme em Jesus Cristo. Porque daí, depois da salvação, vem todo o resto. Verso 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, a palavra está junto de ti. Verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Muitas pessoas pensam que a boca serve para comer. Também é, e então dá um jeitinho para isso, que é maravilha, não é? Mas a boca também serve para a nossa salvação.
Porque se com a tua boca confessares. Alguns, se calhar, há bocado estavam a dizer assim, pastor, lá está o pastor outra vez a fazer-nos falar para aquele e falar para o outro e dizer que tu vais ter coisas boas e que vais ter isto e que vai ser... Aquilo que nós confessarmos. Olha aqui, não sou eu que digo, hein? Ainda bem. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ora, nós temos que confessar Jesus, que o receber como nosso Senhor e Salvador. E então vamos ser salvos. Verso 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vá. Quem é que tem uma fita métrica? Ninguém tem fita métrica. Normalmente as senhoras andam com aquelas enroladinhas todas. Ela tem? Opa! Eu não disse que as senhoras tinham. Ouça, você pode dizer, vá, anda cá, vá, anda cá. Onde é que está aí o começo da fita? A parte daqui. Ok. Vá. Eu vou-me pôr em sentido, porque isto tem que ser em sentido. Hein? Então agora vá. Mede o que vai daqui até aqui. Estou à espera. Não dá. Mede lá, daqui, vá. Aqui. Daqui. Vai, eu ajudo-te. Agora aqui. Vá, quantos centímetros tem? 28. Ora que parece que está a 28 centímetros, segundo as medições dela. Mas você diz, pastor, o que é que você está a fazer? Teatro? Não. Estou-lhe a dizer que a boca e o coração estão muito perto e estão ligados um ao outro. Porque com a boca e crês com o coração. Confessas com a boca, mas tens que crer com o coração. Então não importa a distância, importa que eles estão juntos. Muito obrigada. É o verso 10. Visto com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que nós vamos invocar? Fazendo alguma obra muito boa. Não. Invocar com a nossa boca. Temos a invocá-lo. Temos a declarar, Senhor Jesus, eu reconheço que tu vieste a esta terra, morrestes por mim, pagaste por mim, me deste a salvação e eu te recebo na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Amém, mas ainda falta o mais importante. Sabe qual é o mais importante? O receber é muito bom, mas entregar-lhe a nossa vida, anda junto. Porque temos que recebê-lo e entregar a nossa vida. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu te recebo como meu Senhor, mas te entrego a minha vida. Se eu entrego a vida, aí que eu vou dizer. Se eu entrego a vida, ei! Se eu entrego a vida, ela já não é minha, mas é dele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Então não faço aquilo que eu quero, mas faço aquilo que Ele diz. E para fazer aquilo que Ele diz, eu tenho que saber aquilo que Ele diz. Por isso,
Pastor, eu tenho uma Bíblia. Eu levo-a sempre ao domingo à igreja. E depois chega a casa, vai para a prateleira. Ao domingo, vou lá buscá-la. Sabe? Aqui está o pão da vida. Aqui está o pão da vida. Quem é que come pão todos os dias? Já vi que muitos não comem. Pois fazem bem, porque estão a fazer dieta, então não comem pão. Mas a palavra de Deus é o pão da vida que nós devemos fazê-lo todos os dias. Vamos para o versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Bem, aqui nós temos... Quem é que está aqui que tem vizinhos? Vizinhos. Não estou a dizer familiares, vizinhos. Todos os seus familiares têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? É uma pergunta, não quero que você responda. Agora, como é que eles vão crer em Cristo se eles nunca ouviram? Se calhar os seus vizinhos ouviram falar da Maria, do Manel, do Joaquim, mas nunca ouviram falar. E não vamos para aí, porque senão íamos para a idolatria e pronto, era outra mensagem só por aí fora. Estão enganados. Como é que eles vão crer em Cristo se ninguém lhes pregar de Jesus? Quantos estão aqui que têm Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Levante lá a sua mão bem alta. Glória a Deus. Sabe porquê que você está aqui e tem Jesus? Se calhar como eu. Porque algum dia alguém lhe pregou que Jesus Cristo veio a esta terra, morreu por si, deu a sua vida por si e que o queria salvar e que você precisa de recebê-lo. Glória a Deus. Você pode dizer, mas pastor, onde é que o que é que você fez aos seus vizinhos? Não foi nada de mal, não é nada de mal, nem fez nada de esquisito. Você já pregou aos seus vizinhos a palavra de Deus para eles ouvirem e poderem crer? Fé vem por quê? Alguns não sabem, não disseram. Fé vem por quê? O que é que eu vou dizer? Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé para quê? Fé para ser salvo. Fé para ser curado. Fé para ser abençoado. Então agora vou-lhe perguntar uma coisa. O que é que os seus vizinhos têm ouvido? Não é ouvido. É ouvido da sua boca. Pastor, é uma pergunta que nós podemos fazer. E cada um de nós tem que fazer a si próprio. O que é que você tem? Vamos tirar os vizinhos de lado? Vamos colocar no lugar dos vizinhos, vamos colocar os familiares. O que é que os seus familiares têm ouvido da sua boca? Pastor, os meus familiares estão muito longe. Tenho de ir de avião. Glória a Deus. Hoje, eles já não precisam de ouvir a sua voz. Ou natural. Pastor, não, ou natural. Não, você pega no telefone e hoje fala-se lá pelo WhatsApp, aquilo é no instante, vai, no instante. E além da voz, tem sempre qualquer coisa para escrever. Diga assim, hoje é dia de pensamento. É dia de nós pensarmos aquilo que estamos
a falar, a fazer. Terminamos no versículo 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A salvação está tão perto quanto os nossos lábios e o nosso coração. Se cremos em nosso coração e confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor, seremos salvos. Então vamos levar os outros a ouvirem também. Sabe, depois de meditar, ou como costumam dizer, estudar, este versículo bíblico, eu encontrei 3 passos que o homem deve dar para ser salvo e para receber a salvação. Oh pastor, ainda vai falar mais 3 coisas? Primeiro, confessar. Segundo, crer. E terceiro, aceitar. Precisamos de confessar, de crer e de aceitar. Para quem esta salvação está disponível, segundo o versículo 13, que nós lemos? Aquele que invocar. Aquele que invocar. No versículo 17, de onde provém a fé? Do ouvir a palavra de Deus. Do ouvir a palavra de Deus. Vamos lá para Atos 11, versos 13 e 14. Atos 11, 13 e 14. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Bem, Deus ordenou, e estava aqui a dizer a Cornélio, que mandasse buscar Pedro, a fim de ficar a conhecer o plano da salvação. Então, porquê é que o anjo não pregou a salvação? A salvação tem de ser pregada pelos homens. Foi essa a comissão que Deus deu aos homens. Nós podemos ver lá na grande comissão, registada lá em Marcos, que é mais fácil, tem Mateus, Marcos, Lucas, todos têm. Em Marcos 16, 15, Jesus disse aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Vamos lá, quantos portugueses estão aqui? Levanta a mão. Quantos brasileiros estão aqui? Levanta a mão. Temos alguns. Hey, quantos angolanos? Também temos alguns. Temos venezuelanos, temos colombianos. Um venezuelano está por aí, não sei por onde. Está lá atrás. A esposa dele é colombiana. Também temos ucranianos. Onde é que estão os ucranianos? Estão lá atrás. Ucrânia. Outra nacionalidade há aqui? Não. E por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda a criatura. E podíamos ter são tomenses, cabo-verdianos, moçambicanos, tudo fala português.
chegámos a muitas partes do mundo. Levámos a língua por aí fora. Sabe uma coisa? Agora temos que levar Jesus real por aí fora. Mas como é que nós podemos levar alguma coisa que nós não temos? Temos de ter. O que é que acontece quando pregamos o Evangelho? As pessoas são salvas. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Glória a Deus! Jesus foi. Sentou-se à direita do Pai, mas deixou-nos cá para fazer esse trabalho. E não nos deixou sozinhos. Estão cá. Domingo que vem celebra-se o dia de Pentecostes, o domingo de Pentecostes. A descida do Espírito Santo, 50 dias, porque Penta quer dizer 50. Sabe? E é domingo que vem, no próximo domingo. Temos o Espírito Santo connosco, vive dentro de nós. Temos que o respeitar, que o reverenciar e saber que Ele é uma pessoa. O que é que eles fizeram? Foram e pregaram o Evangelho. O que é que os discípulos fizeram? Foram e pregaram o Evangelho. Quantos discípulos estão aqui? Já vi que temos que fazer um discipulado maior, porque é para alguns se tornarem discípulos. Podemos brincar, certo? Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Bem, quem é que confirmou a palavra? Foi Jesus que confirmou a palavra. Vamos voltar a ler o versículo 20. Vamos ler todos juntos. Vamos ler para nós próprios. Então vamos lá. E eu, saindo daqui, vou pregar o Evangelho por toda a parte e o Senhor coopera comigo e confirma a palavra com os sinais que se seguem. Eu não estou a inventar, só estou a dizer aquilo que temos que fazer. Amém? Sabe, Cornélio ainda não tinha ouvido o Evangelho glorioso. Não era salvo. Mas Deus ordenou a Cornélio que mandasse buscar a Pedro, a fim de ficar a conhecer o plano da salvação. Porquê é que Cornélio tinha que mandar buscar o Pedro? Porque o anjo não poderia ter explicado a Cornélio o plano da salvação, ali, com toda a perfeição e com a palavra. Os anjos não podem pregar o Evangelho. Deus confiou aos homens essa tarefa. Os anjos estão cá para nos ajudarem e para nos... No versículo diz assim: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo. Demonstra que homens são salvos por ouvirem a palavra. A razão disso
É porque a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Estão cá? Não pense que não vai ser perseguido. Estão cá? De perseguição ninguém gosta. E então, se você pregar a palavra, ai, ai. Se você chegar ao pé de um idólatra, vou aqui brincar com os meus irmãos. Olha, epá, o que tu andas a fazer lá? Você ia falar com um amigo. Oh, o que andas a fazer lá? Epá, na idolatria, aquilo das imagens. Epá, isso não Deus proibiu isso, pá. E tu não deixes fazer isso, estás em pecado. Sorte que o irmão João manteve-se quietinho, porque alguns não se mantêm quietos nem calados. Ei! Não sei se já passou consigo, mas comigo já passou. Estamos a falar o quê? A verdade. A verdade liberta, mas a verdade dói. Porque a verdade nos leva a mudar de vida. Olha, não faças mais isto. Olha, agora vou matar em uma cheia de coisas, está bem? Não estou a olhar para vocês, estou a olhar para ali, pronto. Muitas vezes temos que matar a nossa tradição. Costumes. Do papá, da mamã, do vovô, da vovó. Já vem do meu avô, já vem lá do meu trisavô. E sempre foram assim. Então, olha, fique e vá junto com eles para a perdição eterna. Ai, pastor, o que você está a dizer? Quem escolhe somos nós. Temos a capacidade de escolher. Olha, se eu continuasse a escolher o que o meu avô e a minha avó escolhiam. Fogo. Ainda andava com as imagens às costas. Temos que rasgar, cortar e seguir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. Ainda que ela doa, traz vitória. Traz paz, traz alegria, traz cura. Lá em Atos capítulo 14, verso 6, diz assim: E sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licaónia, e para a província circunvizinha. Ora, sendo perseguidos ali, fugiram para o outro lado. Verso 7. E ali pregavam o Evangelho. Eles fugiram de um sítio para o outro, mas não deixaram de pregar o Evangelho. Verso 8. E estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Muitas pessoas dizem: é maravilhoso como Paulo curou aquele homem. Esqueça, Paulo não curou nada. Paulo não curou o homem. O homem foi curado porque o homem próprio tinha fé. Paulo
fez 3 coisas. 3. Primeiro, pregou o Evangelho. Percebeu que o homem tinha fé para ser curado. E terceiro, mandou o homem levantar-se e andar. Vamos à primeira coisa. Paulo pregou o Evangelho. Posso brincar com vocês? Então não prega o seu pastor. Pregue Jesus Cristo. Assim como Paulo não curou o homem, o pastor também não cura ninguém. Quem cura é Jesus. E Paulo sabia isso. Paulo percebeu que o homem tinha fé para ser curado. Oh pastor, você fala muito de fé. É para encher o seu coração com fé, que é para o seu coração estar fé e você ter fé para ser curado. Você diz, oh pastor, mas eu não preciso ser curado. Sabe, nós temos várias áreas da nossa vida que podemos usar para sermos curados, para sermos salvos, para sermos transformados, para sermos abençoados. E não diga que... eu sei que há muitas pessoas que dizem, isso da prosperidade. Leia lá o Salmo 35 e você vai ver que Deus quer que o seu povo seja próspero. Fala lá a palavra prosperidade. Cuidado, não a tire da Bíblia, está bem? Por favor. Foi Deus que mandou escrever lá. O diabo é um mentiroso e ele vai mentir e não querer que você tenha o melhor de Deus na sua vida. O diabo vai enganá-lo, o diabo vai dizer-lhe para você fazer, não faças isso, olha, muda assim, faz assim. Ei! O diabo até vai dizer a algumas pessoas, olha, não sirvas a Deus assim dessa maneira, nem sirvas tanto porque isso é um engano. Ei, diabo, estás amarrado, expulso no nome de Jesus Cristo. E servireis ao Senhor, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Quando diz pão e água, as pessoas olham logo para o pão e para a água. Não, pão e a água está tudo envolvido na nossa vida. Deixe você beber água e você vai ver o que é que acontece à sua vida. Você é mais água que outra coisa? Não sabia? Pensava que era mais carne? Não, é mais água. Precisa beber água. Alguns trocam água por outra coisa, mas isso é problema deles. Se calhar precisam de libertação. Porque diz que abençoa a água e o pão. O pão tem a ver com tudo que faz na nossa vida. Pum! Os balões estão a começar. Pum! Não se preocupe. Não arrebentou bomba nenhuma, foi só um balão. Ouça! Pão, água e pão fala de tudo da nossa vida, da prosperidade, da saúde, da bênção, de tudo. Deus abençoa. Amém? Vamos para o ponto 3. Mandou o homem levantar-se e andar. Eia, pastor, você às vezes manda a gente fazer qualquer coisa e que é uma coisa muito difícil. Ou uma pessoa às vezes que estava com dor e você manda a pessoa ali e Deus e depois você diz, baixe lá, não faça isso vai-te fazer pior. Fé tem ação. Se você não entrar em ação, paralisa a fé. Ouça, ele não foi curado por aquilo que Paulo possuía, ou tinha dele próprio. Ele foi curado pelo poder de Deus.
Como é que aquele homem obteve fé para ser curado? Ouvindo o Paulo. O que é que o Paulo falou? Pregou o Evangelho. Paulo pregava o Evangelho de salvação e de cura. Se calhar, em alguns sítios, ou em algum sítio, alguém vai ter de dizer assim, não, cura já não é para hoje. Isso era Jesus, agora já não. Hoje é só salvos para irmos para o céu. Eu quero ir para o céu. Mas eu também quero cura aqui hoje. Ei! Você quer cura hoje? Você quer salvação hoje? Então creia, confesse e declara. Vamos lá para Romanos 1,16. Diz assim. O Paulo estava aqui a pregar. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Nós não somos gregos, mas viemos por aí fora. Não somos judeus, somos gentios, não sei o que for. Somos filhos de Deus hoje. Amém? Vamos, para terminar, vamos para Atos, capítulo 8, versos 5 e 6. 7 e 8. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Bem, aqui Filipe pregava o Evangelho, mas ele tinha o poder de Deus. Porquê é que ele tinha o poder de Deus? Porque ele tinha uma intimidade pessoal com Deus. Nós precisamos de ter uma intimidade pessoal com Cristo. E o poder de Deus vem sobre a nossa vida. Essa intimidade. Como é que as pessoas vão ser salvas se nós não falarmos? Verso 8. E havia grande alegria naquela cidade. Sabe, os grandes milagres registados aqui foram realizados como resultado de Filipe pregar a Cristo. Creia em Jesus, no Deus Todo-Poderoso. Aquele que eu falo, não creia em mim, porque o meu nome não é nada. Creia em Jesus Cristo, porque o nome dele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Fé em ação. Lá no livro de Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15, diz assim: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Até a oração com unção, a ungir com azeite, a pessoa pode ser curada. Verso 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Sabemos da mulher lá de Marcos 5, do fluxo de sangue, onde Jesus disse para aquela mulher: mulher, a tua fé
A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Quão importante é a nossa fé? Estão cá? Já estão com fome, não é? Ei, quão importante é nós estarmos alimentados. Vocês estão a dizer, pastor, você estava a falar do almoço, não era? Não. Isso era antes. Quão importante é nós estarmos alimentados da palavra de Deus. Porque os céus e a terra passarão e a palavra de Deus não passará. A palavra de Deus vai levar a nossa fé a outro nível. Quão importante é nós servirmos a Deus. Quão importante é. Hoje não vou pregar sobre isso, já tenho que terminar. Quão importante é nós servirmos. Oh pastor, mas eu sirvo a Deus, venha à igreja. Não, mas quão importante é nós servirmos na casa. Estar como assistente, estar aí nas câmaras, estar no som, naquilo, estar no louvor. Oh pastor, mas é um peso. Se para si é um peso. Temos que orar por si. Deve ser uma alegria você servir. Sabe, quando você está aqui, que eles têm uma camisola agora toda bonita, a receber as pessoas, a ajudá-las, quão importante é. Estão cá mais cedo para fazer esse trabalho, para fazer esse serviço. Não penso que o pastor vai estar à porta a receber todas as pessoas e depois vem pregar e depois, irmãos, esperem aí que eu vou para a porta que é para me despedir de vocês todos. Ai, pastor, mas isso é muito importante. Olha, eu quando passo por alguém nunca deixo de o cumprimentar e de o saudar. Ei, que visão é que você quer? Daquelas caracacá. Oh, pastora, aqui, vamos fazer uma reuniãozinha, os três, somos um grupinho. Não diz lá a palavra de Deus que é para todo mundo, não é para um grupinho. Mas há pessoas que gostam só de um grupinho. Obrigado. Ei! Vamos fazer assim. Vá, pega lá nas suas mãos e faça assim. Vá, agora começa a abrir devagarinho. E agora faça assim. Abra a visão! Abra a visão. Não deixe ficar tapado. Abra a visão. Diga coisas grandes. Deus tem. E Deus vai fazer. Usa a mão assim e você não vê quem está do seu lado direito, quem está à esquerda, quem está à frente e ainda pode bater em alguém. Bater, não é bater, é tropeçar, pronto. Ei! Mas quando nós temos a nossa... Eu estou a falar de uma visão espiritual, não estou a falar de uma visão terrena, de uma visão de carne, de uma visão... Não. Nós temos que levar o Evangelho, levar Jesus, porque Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o que era, o que é e o que há de vir.
Agora, à sexta-feira, vão ter das 8 às 9 casa de oração. Oh, pastor, venha à sexta-feira para orar pelos seus vizinhos, pelos seus familiares, por aqueles que estão perdidos. Oh, pastor, não, estamos ali orando, crendo, no nome de Jesus Cristo, declarando. Oh, pastor, mas a Bíblia fala de expulsar demónios, que ele expulsava demónios. É verdade. Há muitas pessoas que estão possessas, estão oprimidas por espíritos malignos, não sabem como sair dali. Não sabem, não conseguem sequer. Precisam da sua oração e da autoridade que Jesus Cristo lhe deu para que aqueles espíritos malignos libertem as pessoas. Não vou entrar, ia falar da idolatria, é melhor não. Agora ia já entrar para falar da bruxaria, da feitiçaria, do ocultismo, dessas coisas. Também não vou falar, porque dava para aqui muitas pregações, muitas mensagens. Mas as pessoas estão amarradas. Precisam ser livres. Jesus veio para libertar os oprimidos. Diga comigo, Jesus veio para libertar os oprimidos. Jesus veio. Quem é que diz? Jesus veio. Então agora levanta a sua mão e diga: Jesus veio e me enviou. Foi você que disse. Aquilo que o pastor disse. Você compreende? Porque esta palavra, ide, metam aqui Marcos 16, 15. Esta palavra, ide, por todo o mundo. O que é que está a acontecer? Deus está-lhe a dizer assim: vai. 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 Aponte para ir para alguém, que é para apontar o dedo, está bem? Vá. É isso mesmo, Eva. Aponta para o teu pai, vá. Ela sabe. Acho que alguns não têm dedo. Oh, Eva, consegues emprestar o dedo aí a alguém? Vá. Aponte para alguém e diga assim: vai e prega o Evangelho. É o que Jesus está a dizer: ide e pregai, vai. Agora pegue no dedo. Não é preciso pegar, porque você ele está agarrado à mão, está bem? Podemos brincar, não podemos? Estamos na casa de Deus, não somos... Agora, e aponte para si e diga: eu vou e prego o Evangelho. Sabe? Tenho aqui uma e ali tem outra. Elas devem ser mais ou menos da mesma idade. A Eva e aqui é. Ei! Ai, pastor, lá na escola são só miúdos. Leva-os a Cristo, leva-os a Jesus, prega-lhes Jesus Cristo, diz-lhe a eles que eles precisam de salvação. Se calhar eles são a porta para a salvação da família. Agora vou partir tudo. Eva, tu, eu sei que és Sara. Eras assim, agora estás assim, o que é que tu queres? Fui eu que a apresentei a Jesus, já viu? Agora está ali. Ela está assim, e eu estou velho. E agora perdi-me. E dizer: Sara, ela, sabe uma coisa? Sara e Eva, sabe uma coisa? Deus vos deu e vos colocou no melhor sítio deste mundo. Você diz: ó pastor, é aqui. Não, é a salvação em Jesus Cristo.
Não é o sítio. É a salvação em Jesus Cristo. E Deus vos colocou para vocês levarem aos outros. Amém? Para terminarmos mesmo, Romanos 10, 17. Eu trouxe uma Bíblia nova e estou aqui a ler para ver se está certa com aquela. De sorte que a fé é. De sorte que a fé é, pelo ouvir e ouvir, aquilo que o vizinho diz, aquilo que o primo diz, aquilo que a mãe diz, aquilo que o amigo diz, aquilo que o irmão diz. Está mal esta Bíblia? Ah, pá, que chatice. Você já viu, então, se uma Bíblia que está... De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vá, brinca aí com a pessoa que está ao seu lado. Baixinho. O que é que tens estado a ouvir? Sabe? Às vezes somos prejudicados. Às vezes, eu disse só às vezes. Por causa de dizer-me assim, bem, eu tenho que ouvir a pessoa, eu tenho que ouvir a pessoa. Sentam-se ao pé dela e tudo. E vai. E depois, quando saem de lá, já tenho que tomar o remédio para matar o bicho. Já estão infectados? Sabe, irmãos, não tem mal nenhum nós, como filhos de Deus, falarmos uns com os outros e convivermos uns com os outros. Não tem. Agora, tem quando não falamos a palavra de Deus, e eu vou falar a português, e ouvimos a cuscovilhice. E isto não está bem, aquilo assim. A sua fé se foi. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você senta com o irmão e fala daquilo que Deus diz, daquilo... Por isso algumas pessoas dizem, o pastor dá cada resposta, a gente diz qualquer coisa e ele, pim! Vou dizer a palavra. Nós temos aqui enfermeiras. Está ali uma. Vai outra. Está aqui outra. Acho que são 3 ou 4. Elas sabem... a médica hoje não está cá. A futura médica, ainda não é médica, a futura médica. Elas sabem que fazer um penso numa pessoa que foi ferida e que tem lá... que às vezes, ao fazer o penso, dói. Nunca ninguém se queixou, pois não? Onde você fez penso.
Você sabe porque é que eu sei isso? Eu fui socorrista, tive que fazer a muitas pessoas, tive que pôr lá muitas coisas para não deitar sangue, para não... coisa. E às vezes as pessoas, mas estamos a fazer de mal à pessoa, estamos a fazer bem. O que é que a enfermeira está a fazer? Está a fazer aquilo que não gosta da pessoa. Não! Está a fazer o trabalho dela para que ela seja melhor e para que cure mais depressa. Quem é que quer ter mais dores? Então, quando for fazer um penso e tenha um penso e tenha adesivo, aquela coisa que tinha à volta, peça ao enfermeiro para ir tirando devagarinho, 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 porque assim é dor atrás de dor, assim você vai sofrer mais. Mas se você chegar lá e o enfermeiro, traca! Ai, foi tão bruto. Não, ele não quis que você tivesse a sofrer mais. Oh, pastor, você... É verdade. É ou não é verdade? Pronto. Só que as pessoas pensam que não. Passinho a passinho, passinho a passinho, passinho a passinho, bocadinho a bocadinho. Ei, se você encontrar um cristão que começar treca, 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 corte de uma vez, que é para não doer na sua vida depois. Está cá? Está cá? Vamos ler assim. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça e ouça a palavra de Deus. E a palavra de Deus o vai levar a outro nível. Sabe, já ouvi muitas pessoas e conheço muitas pessoas que Deus até tinha chamada para elas. Mas elas ficaram por... Nhec-nhec aqui, nhec-nhec ali, e não foram. Sabe, Deus tem o melhor para aqueles que obedecem a Deus